tem o melhor para nós. Obrigado, Senhor. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas venas, a âncora do mar, tu és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, tão bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, Senhor, Senhor, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, tão bom, tu és bom, bom, oh, força, tu és bom, bom, cante a minha alma, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és Boa noite mais uma vez, muito bom estar com vocês, melhor ainda se pudéssemos estar reunidos presencialmente, mas cremos que isso daqui a algum tempo será possível, daqui a um breve tempo isso será possível, mas enquanto não nos é possível, estamos ainda assim à distância, mas graças a Deus que temos os meios necessários para que, ainda que virtualmente, possamos nos reunir para refletirmos acerca da palavra de Deus, para oferecermos esse tempo como culto ao nosso Deus e também um tempo para dirigirmos as nossas orações ao nosso Deus. E é assim que eu quero começar esse momento, convidando você a orar junto comigo. Se possível, então, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Obrigado a Deus, porque em mais esse dia as suas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas, as suas misericórdias foram renovadas.
Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos concede o privilégio de oferecermos esse tempo, de separarmos esse tempo nas nossas vidas como culto oferecido ao Senhor. Que seja também, ó Deus, a nossa compreensão e a nossa prática de que as nossas vidas constantemente, em todas as situações, é esse culto que o Senhor espera de nós. Deus, que seja a ação do Seu Santo Espírito a nos conduzir, a entender e também, ó Pai, a nos fortalecer para que possamos praticar a Sua vontade revelada através da Sua palavra. Também peço a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando essa mensagem, que eles possam em todo o tempo ter a certeza de que o Senhor é um Deus presente e atuante nas suas vidas. Nós assim oramos desde já agradecidos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos desde a semana passada refletindo acerca de características de Jesus e na semana passada, no vídeo passado, se você não acompanhou, você pode ver esse vídeo posteriormente. Eu dizia que nós falamos de alguém a partir de suas características. Nós não apresentamos uma pessoa a uma outra pessoa sem a utilização de características dessas pessoas. Nós vamos, de certa forma, desenhando essa pessoa que está sendo apresentada para que outras possam reconhecê-la. Com Jesus isso também acontece. Jesus vai sendo apresentado nos textos bíblicos a partir de algumas características, porque essas características não somente revelam a Jesus, mas elas também revelam particularidades de Jesus, e isso faz toda a diferença aos ouvidos daqueles primeiros ouvintes ou daqueles primeiros leitores do texto bíblico. Em especificamente, nós estamos falando dos ouvintes da carta do Apocalipse, do livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. E eu convido você a ler novamente esse texto comigo, ou acompanhar novamente comigo essa leitura. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 8. E a palavra de Deus diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, João está escrevendo essa carta para uma série de igrejas que estão vivendo dias de angústia, dias de medo, dias de perseguição promovidos pelo Império Romano. Se não bastasse aquela perseguição que nós já estamos acostumados a encontrar nos relatos bíblicos anteriores, aquela perseguição dos judeus, dos fariseus, que inclusive muitas vezes se infiltravam dentro das igrejas, trazendo um ensinamento distorcido a fim de manter ainda
as tradições presentes, a fim ainda de manter a maneira como se lia a lei de Moisés ainda presente dentro dessas igrejas. Agora esses nossos irmãos estão também contando com a perseguição que vem por parte do Império Romano. Bom, é nesse contexto que o livro do Apocalipse é escrito. E na semana passada nós refletimos aqui a respeito da primeira característica escolhida por João para falar sobre Jesus, e nós falamos sobre a sua fidelidade. Jesus é a fiel testemunha. Bem, num momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos, presos, torturados, a fim de que negassem a Jesus Cristo como o Rei dos Reis, como soberano, como Senhor, e direcionassem ao imperador romano essa adoração, era exigido desses nossos irmãos que eles permanecessem fiéis a essas convicções. E para que essa fidelidade fosse reforçada, João diz que Jesus foi e é a fiel testemunha, manteve-se até o fim, firme na sua convicção, no seu testemunho público, e em momento algum, é claro, desmereceu esse testemunho, e é isso que é esperado também daqueles que são seguidores desse Cristo. Mas o texto bíblico também caracteriza a Jesus como sendo o primogênito dos mortos. Olha, quando João aponta essa característica, ele fala da morte para lembrar aos seus ouvintes que Jesus está vivo. Deixa eu repetir. João fala da morte para lembrar aos seus ouvintes que Jesus está vivo. Diante da realidade da morte enfrentada pelos cristãos naquele momento, lembrar-se que Jesus é aquele que tem poder sobre o poder da morte é uma injeção de vida na veia dos nossos irmãos. Lembrar que Jesus é o primogênito estimula a perseverança. E é bom que se entenda aqui que a referência a esse termo primogênito não fala apenas sobre a primogenitura no sentido de ser o primeiro ou ser o mais velho, mas é uma referência ao ser o herdeiro, aquele que tem por direito o comando, a condução de tudo aquilo que o Pai vai colocar sobre a sua responsabilidade. Essa convicção de que Jesus é a vida é algo fantástico, é algo fantástico. E em momento em que eles, assim como nós, somos tomados pelo pavor da presença da morte, e de alguma maneira todos nós em algum momento somos tomados por esse pavor, seja no momento pessoal de uma doença, de um acidente ou algo assim, ou seja em momentos em que a morte chega nas nossas famílias, chega no nosso meio mais próximo, pessoas mais próximas. Lembrar que Jesus é a vida, lembrar que Jesus ele tem poder sobre esse poder da morte, é algo fantástico. Deixe-me citar 2 textos bíblicos que nos ajudam a entender isso. O primeiro está lá no Evangelho de João, o mesmo autor, aqui do livro do Apocalipse, lá no capítulo 11, verso 25,
onde naquele momento da morte de Lázaro e da aflição de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Jesus diz assim a elas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E um outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, o texto que eu cito aqui com bastante frequência, lá no capítulo 8, verso 38 e 39, ao falar sobre a capacidade do amor de Deus em nos segurar, capacidade do amor de Deus em nos abraçar e nos manter protegidos, Paulo vai dizer que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, o que esses dois textos têm em comum? Esses dois textos dizem que a morte não é o fim do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Aquelas irmãs, Marta e Maria, Jesus diz que aqueles que crescem nele, mesmo que morressem, continuariam vivos. Paulo escreve aos Romanos dizendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Às vezes nós temos uma compreensão de que esse amor, esse cuidado, essa relação que nós temos com Deus nessa vida, ela tem um ponto final, ela acaba. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Se fôssemos desenhar uma linha do tempo, nós desenharíamos da seguinte maneira, ou melhor, nessa linha do tempo, nós desenharíamos da seguinte maneira. Nós colocaríamos um ponto inicial, que é o ponto da nossa conversão. O momento em que nós entendemos que nós fomos alcançados pela graça de Deus, que nós passamos a compreender esse amor de Deus demonstrado, executado em Cristo Jesus. E daí para frente não existe um ponto final. Existe um ponto em que essa nossa vida aqui chega ao fim, que é o momento da nossa morte. Mas esse não é o fim da nossa linha. A nossa linha continua, e ela continua pela eternidade. E na eternidade, esse amor continua existindo. Na eternidade, esse relacionamento com Deus continua existindo. Na eternidade, isso que nós experimentamos aqui, ainda que de maneira bagunçada, porque o nosso coração ainda é bagunçado, nós experimentaremos na sua plenitude, sem bagunça alguma, sem desejos equivocados nenhum, sem planos malucos nenhum. Simplesmente estaremos pela eternidade usufruindo da perfeição desse amor. Não existe fim. A morte não põe um fim. Ora, pensem comigo. Se a morte não é o fim do senhorio de Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida, pensem como essa mensagem chegava aos ouvidos daqueles nossos irmãos que estavam sendo perseguidos. Como que essa mensagem chegava aos ouvidos daquele que tinham seus parentes, seus familiares, seus amigos sendo perseguidos, presos, torturados e mortos. Pensem como que essa mensagem chegava aos seus próprios ouvidos, que estavam prestes, ou que pelo menos era uma realidade bastante provável, que eles passassem também por esses mesmos momentos de aflição e possivelmente muitos deles seriam
perseguidos, presos, torturados e mortos. Essa é uma mensagem que traz conforto. Ainda que a morte chegue e ainda que haja sofrimento, o senhorio de Cristo, a presença, o relacionamento, o amor, nada disso acaba. Nada disso acaba. Uma vez experimentado, isso permanece para a eternidade. Gente, sabermos disso, confiarmos nisso, é fantástico. É fantástico. Isso traz aos nossos corações um alívio para muitas das nossas dores. É claro que é fantasioso acreditarmos que uma vez que você compreenda isso, desapareça por completo o medo da morte, desapareça por completo a tristeza pela morte de pessoas amadas. Isso é fantasioso. Continuamos tendo medo, continuamos chorando os que morrem, continuamos nos preocupando com o zelar pela vida das pessoas que nós amamos, continuamos. Isso sim é verdadeiro. Mas a preocupação de olhar para a morte e enxergar na morte um inimigo capaz de roubar de nós, de tirar de nós, ou de impedir que o amor de Deus seja manifesto nas nossas vidas, esse medo, ele deve desaparecer. Nada, nem a morte, é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é uma injeção de ânimo. Isso é uma injeção de ânimo. E isso não faz da vida aqui algo como sem sentido, vazio. Usando o verso de uma música antiga, isso não faz com que a gente sente no trono de um apartamento e fique esperando a morte chegar. Não é isso. Muito diferente disso. Isso faz com que a vida aqui possa ser vivido de uma maneira, pode ser vivida de uma maneira muito mais completa. Muito mais completa. Porque nós deixamos de lado essa preocupação. Nós deixamos de lado essa preocupação. E quando você deixa de lado as preocupações, você experimenta melhor aquilo que você está vivenciando hoje. Então, essa compreensão de que o senhorio de Cristo, ele permanece eternamente, os cuidados de Cristo permanecem eternamente, a liderança de Cristo permanece eternamente, isso faz com que a gente tenha a condição de viver essa vida aqui com uma qualidade muito melhor, sem uma preocupação exagerada em relação ao terror que a morte muitas vezes traz às nossas vidas. Bom, pensar nisso, compreender isso, faz então com que a gente possa descansar. Descansar, porque uma vez que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, hoje, elas continuarão nas mãos de Deus eternamente. Isso traz uma segurança que nada nesse mundo é capaz de trazer. E era assim que aqueles primeiros ouvintes do livro do Apocalipse também ouviam essas palavras. Jesus é o herdeiro dos mortos. Jesus é o primogênito dos mortos. Mas João continua a descrever a Jesus, e ele diz que Jesus também é
o soberano dos reis da terra. Ora, o que João está dizendo no momento em que o Império Romano criava planos para destruir a igreja cristã, o que João está dizendo é que nada, nem ninguém tem autoridade maior que a autoridade do próprio Jesus Cristo. E isso também é fantástico. Ora, no nosso tempo aqui, vez ou outra, nós ouvimos essas insinuações, essas afirmações de que a igreja cristã está sendo impedida, que nós estamos tendo nosso direito religioso cerceado. Ora, ainda que fosse verdade, e não é, mas ainda que fosse verdade, seria fantástico nos lembrarmos disso. Seria fantástico nos lembrarmos que acima de qualquer autoridade, que acima de qualquer plano de governo, que acima de qualquer tentativa que se faça de suprimir o exercício da nossa fé, está aquele que é autor e consumador da nossa fé. Está aquele que é o Senhor da igreja, está aquele que tem a sua autoridade acima de qualquer autoridade nessa terra. Jesus é o soberano dos reis da terra. Não temam o imperador, não temam o governo, não temam a legislação, não temam a lei dos homens, porque Jesus é e continuará sendo o soberano dos reis da terra. Fácil falar isso, né? Mas e se morrer? Bom, se morrer você dá um passo atrás e lembre-se que Jesus é o herdeiro dos mortos. As características, elas estão ligadas umas às outras. Elas não foram chutadas, jogadas aqui no texto. Elas foram escolhidas para estarem aqui no texto. E elas foram escolhidas para trazer àqueles ouvintes e para trazer aos nossos corações a convicção de que as nossas vidas não somente estão nas mãos de Deus, mas elas estão absolutamente seguras nas mãos de Deus. Esse texto do livro do Apocalipse, nesse texto, é o único lugar no Novo Testamento em que a palavra que é traduzida, possivelmente aí na sua Bíblia, por soberano, é o único lugar em que essa palavra é associada a Jesus. Essa palavra poderia ser traduzida como sendo principal, como sendo o líder, como sendo o início, mas ela foi escolhida para estar aqui com a ideia de que Jesus é a autoridade máxima, acima, sobre qualquer outra autoridade aqui nessa terra. Isso nos faz pensar que, embora a crueldade humana, embora aquilo que a gente vai vendo no dia a dia através dos meios jornalísticos, ou aquilo que nós vamos vendo com os nossos próprios olhos, embora essa impiedade humana seja incrivelmente cada vez maior, nós não podemos nos esquecer que ela nunca será maior que o próprio Jesus Cristo. Ela nunca será maior, nunca terá força maior, tamanho maior que o próprio domínio de Jesus Cristo.
Nada é maior do que Jesus Cristo. E isso fortalece o meu coração. Isso fortalece a minha fé. Entender que a minha vida não é depositada nas mãos de Cristo, de um Cristo qualquer, mas é depositada nas mãos daquele que tem poder para assegurar a minha vida pela eternidade. Não me blindando dos problemas da vida, mas garantindo que a minha vida na eternidade, pela eternidade, seja absolutamente segura, assegurando a minha presença diante de Deus, Pai e Criador de todas as coisas. Isso tem que falar conosco, isso tem que trazer uma motivação aos nossos corações, isso tem que nos fortalecer a ponto de vivermos uma vida de fidelidade, assim como Cristo é a testemunha fiel. Que nós possamos compreender e experimentar isso. E meus irmãos, que em tempos de angústia e aflição, que nós venhamos a nos lembrar que esse Jesus é o soberano sobre todas as coisas, que esse Jesus vivo, ele é poder sobre o poder da morte, e é dado a ele todos aqueles que também morrerem, e que mesmo diante das angústias e aflições dessa vida, ele permaneceu fiel até o fim, e é isso que Deus também espera de mim e de você. Que Deus abençoe a sua vida. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro.